essencialmente até aos 6 anos a escovagem tem que ser feita por um adulto, pelos pais, porque eles para já não vão ter estes cuidados todos. Nem têm noção, a longo prazo, o que é que isso poderá influenciar, não é, em termos de desenvolvimento dentário, não é? É difícil. É difícil, é. Mas eu costumo, Tem que ser. eu costumo sempre dizer, isto é como eles muitas vezes também não querem ir tomar banho e nós não deixamos de lhes dar banho por causa disso, não é? Às vezes é um bocadinho insistir. Eu acho que mesmo é como a história da ida ao dentista. Se for feito de uma forma com regularidade, acaba por se tornar um hábito e eles acabam por aceitar. Às vezes acho que é mais a nossa postura perante a situação que também... A minha irmã dizia-me, eu tenho um sobrinho de 2 anos, e ela dizia-me, ele não me deixa lavar os dentes, ele não me deixa... Eu disse, epá, está bem, ele também pode dizer que não te deixa tomar banho, não deixas dar banho, e tem que ser. É assim, choram umas primeiras vezes, mas depois acabam... E depois torna-se mesmo um hábito, eles acham piada. Por isso é que eu falo muito na escova elétrica, eles acham muita piada a escova elétrica, é um estímulo para eles e realmente, sem dúvida, uma mais-valia. Mas pronto, a manual também, não havendo problema nenhum, é perfeitamente. Mas é fundamental, pelo menos, acho que é assim, idealmente depois das grandes refeições devíamos também lavar os dentes, na impossibilidade disso acontecer pelo menos 2 vezes, e à noite é fundamental, porque realmente os ácidos que as bactérias provocam, provocam realmente a destruição das cáries e eu vejo muitas crianças, ainda com idades 5, 6 anos, com dentes de leite já com muitas cáries. E claro que pode haver crianças mais suscetíveis, não é, à cárie, mas realmente também há, muitas das vezes, alguma negligência por parte dos pais. Ou deixa andar. Ou deixa andar. Muitas vezes, já só quando eles têm queixas. Muitas das vezes eles nem se queixam, é na consulta que nós vemos as cáries, porque isso é uma das coisas, as crianças também muitas das vezes têm uma tolerância completamente diferente da nossa. Tanto que muitas vezes tratamos os dentes até sem anestesia e tudo, e eles estão ali numa boa, para eles como se fosse nada. Não se apercebem de nada, não se apercebem da dor ainda. Não, é diferente, os dentes, eles têm uma percepção. É verdade. E a nível de limpeza, quem tem aparelho? Só me lembrava do fio dentário. Quem tem aparelho, a escovagem é feita da mesma forma. O uso do fio, há uns, não falando em marcas, mas há um fio dentário que já vem assim vários tiques em que a ponta é mais dura, porque com o aparelho temos a chatice, não pode ser desculpa, mas temos a chatice que se eu tentar chegar aqui e passar o fio aqui para baixo, ele não vai passar, porque tem um fio, não é? Então nós temos que passá-lo aqui por baixo, puxar aqui e depois passar. Outra coisa também que é fundamental para quem tem aparelho, o uso do escovilhão. O escovilhão, por acaso, não trouxe. Não sei uma escovinha pequenina, não é? Sim, parece aquilo para lavar os biberões das crianças, dos bebés, mas é muito pequeninos. Pronto, esse escovilhão para passar aqui entre as brackets é fundamental. Essencialmente é assim, já não dá para lavarem os dentes só de manhã à noite. Sim. Era isso que eu ia Não, porque ficam com a comida, quer dizer, com a alface toda, com o resto da comida presa nos dentes. Tem que ter um cuidado redobrado mais vezes, mas em termos de utensílios, eventualmente só o escovilhão, como acessório também, ainda que, por exemplo, há pessoas que já têm umas grandes recessões gengivais, ou seja, o suporte ósseo que deviam ter à volta do dente já se perdeu, ou por uma questão de doença periodontal, ou com o passar da idade nós vamos todos os anos perdendo uma percentagem óssea. É pouca, mas vai acontecendo, e os espaços entre os dentes tornam-se maiores, e se nós formos utilizar o fio, ele vai andar lá como que a nadar e não vai conseguir utilizar. Então já há esses escovilhõezinhos, em que mesmo até para quem não tenha aparelho, é fundamental para fazer a higiene interdentária. Pronto, esses escovilhões são fundamentais. Mas se não quiserem ter este trabalho todo, tem aquilo que estávamos a falar, os aparelhos estéticos invisíveis, em que tira-se a placa e pode-se escovar e fazer a higiene oral sem qualquer problema. Pronto. Quem tem aparelho tem que realmente ter cuidados, até porque depois tem que ter cuidados com a higiene, tem que ter cuidados com o que come. Porque isto é colado, não é? Tem alguma resistência, mas não dá para por exemplo, roer lápis, roer unhas.
Ontem tive uma paciente minha engraçada, que ela passa a vida a descolar peças, e ela é filha de um protésico meu. Eu dizia-lhe, pá, eu não percebo, tu nunca mais despachas disto, passas a vida a descolar. Eu disse, olha, tens de ter mesmo cuidado com o que comes. Os adolescentes têm muita tendência de morder canetas. E eu disse, mordes canetas? Ela assim muito inocente, não, só se for das nozes. E eu, das nozes? Não podes comer nozes. Nozes é muito duro, não dá, não é? Isto tem resistência, mas não dá para roer entrecosto. Não pode dar com os dentinhos, sim. Essencialmente já não podemos trincar nada com os dentes da frente. Temos que partir, colocar cá para trás e mastigar. Pronto, há cuidados a ter, mas acho que, pronto, são meios para se atingir um fim que realmente vai muito para além da estética. Não é? Até a própria... Nós trabalhamos muitas vezes com terapeutas da fala, porque a posição dos dentes, basta ter uns dentes, uma mordida aberta, que é o que os dentes não fecharem, não haver o contacto dos dentes superiores com os inferiores, para não haver um contacto. Isso faz uma passagem do ar completamente diferente que altera a pronúncia e a dicção. Há uma série de problemas. Portanto, nós trabalhamos muito com terapeutas da fala, fisioterapeutas, pela questão das alterações da postura, por exemplo. Está tudo relacionado. É espetacular. Não fazia a mínima ideia que estava tudo... Já podes pôr aparelho, não tenhas problema. Já os transparentes. E estes transparentes podem ser, não sei o nome correto, podem ser postos em qualquer tipo de idade, ou seja, bem para as crianças, é aconselhável estar esse cuidado? Não, sim, nas crianças... É assim, eles ainda comem tudo, não é? Como são mais recentes, os valores ainda são diferentes do que um aparelho normal, ainda que visto de uma forma global não ficará mais caro, mas a verdade é que o que acontece é que nas crianças, se elas ainda estiverem em desenvolvimento com os dentes, nós não vamos utilizar, acaba por ser um tratamento demasiado caro, para muitas das vezes, porque nós nas crianças fazemos uma série de coisas. Eu posso apanhar uma criança de 6, 7 anos em que ainda não tem os dentes definitivos, mas eu vejo que não há uma harmonia do maxilar com a mandíbula e eu tenho que intervir de forma ortopédica, ou seja, promover o desenvolvimento daquele maxilar ou o avanço daquela mandíbula para que haja um bom desenvolvimento ou espaço, por exemplo, para a erupção dos dentes. Não vou colocar um alinhador, porque o alinhador não me vai dar isso. O alinhador agarra-se, não é? Atua sobre os dentes. Eu muitas das vezes ainda tenho dentição de leite. Há umas coisas engraçadas, há uns estudos que se fazem numa fase já tardia da erupção dos dentes, em que nós podemos pôr esses alinhadores. Mas, essencialmente, já é num tratamento já só com dentes definitivos, mas depois pode ir até à idade que nós quisermos. Todas as pessoas deviam usar aparelho? Ou precisam de usar aparelho? Não, nem todas as pessoas precisam de usar aparelho. Porque, às vezes, por exemplo, podemos ter um dente torto, que nada atrapalha em termos de oclusão. Por exemplo, agora lembrei-me de outra situação. O bruxismo. Não sei se já ouviram falar, que é o facto das pessoas que rangem muito os dentes. Ok, sim. Há várias formas, mas pronto, essencialmente. Por exemplo, o que é que acontece? Muitas das vezes até podemos ter só um dente desalinhado, mas aquela pessoa que chega à noite e que a dormir, por exemplo, conscientemente, há uns que têm consciência e que o fazem durante o dia, mas a grande maioria, por exemplo, à noite. Se fizerem bruxismo, podem ter, se o dente estiver desalinhado, numa posição, estar a sofrer maior trauma e que seja, durante a noite, que sofra maior desgaste. Se calhar, essa pessoa tem mesmo que usar aparelho. Mas, por exemplo, com o uso do aparelho, promover uma harmonia da arcada, porque ela vai continuar a fazer bruxismo, porque o bruxismo é uma forma de nós libertarmos o nosso stress. Há quem pratique desporto, e o nosso corpo liberta, é inconsciente. E nós temos é que preparar a nossa arcada dentária para que isso possa ser feito sem lesar os dentes. Pronto. Mas há pessoas, por exemplo, que podem ter um dente desalinhado, que não se importam esteticamente, não dá nenhuma desarmonia, não altera,
não tem que usar necessariamente aparelho. Sim, isso é uma das coisas que às vezes dizem, agora toda a gente parece que precisa de usar aparelho. Não necessariamente. Às vezes até há pessoas que estão descompensadas, mas estão funcionais e não têm qualquer tipo de problema, não têm qualquer problemas articulares, não têm problemas musculares, não têm necessariamente. Só que realmente, pronto, isso, ainda são poucas as pessoas assim, porque temos sempre uma outra coisa que faz, mas há boa gente que ainda não precisa de aparelho. E há alguma razão para a maior parte das pessoas necessitarem? Eu acho que tem a ver com isto que eu lhe estou a dizer. Em termos evolutivos, nós estamos cada vez mais a caminhar para um desenvolvimento em que as nossas arcadas estão mais estreitas, principalmente temos um crescimento mais vertical do nosso maxilar, ele fica mais estreito e, por simplesmente, nós não temos espaço para os dentes erupcionarem todos. E então nascem mais tortos. Mas eu acho que também estamos mais... falta-me a palavra, mais atentos a esses pormenores, pronto, e também já se verificou que realmente dá-nos alterações na posição dos dentes, tem repercussões a nível de muitas outras estruturas do nosso corpo, pronto, eu acho que tem a ver com isso, não é? Eu ia perguntar, posso? Pergunta, podes. A nível de espaço dos dentes, ao tirar o siso, o dente vai ter mais... Não. Eu sei que é um mito, mas era bom falar sobre isso. Pois não, Era bom? Para mim era espetacular, não é? Tirava os dentes cá atrás, não. Eu ficava com espaço. A ortodontia baseia-se em mecânica, em física, pura física. Essencialmente na terceira lei de Newton, que é para uma ação, há sempre uma reação. E que às vezes nós estamos a fazer uma determinada mecânica na boca e depois temos que contar com uma reação. E os movimentos mais fáceis, que chamam-se de perca de ancoragem, é os dentes virem para a frente. O irem para trás é dos movimentos é mais difícil. E realmente não é assim tão simples tira-se os sisos, mas realmente eles não vão para trás. O que acontece, não entendo em muitos pormenores, porque depois acho que não é interessante aqui, o que acontece é que quando a erupção se dá dos sisos, muitas das vezes quando não há espaço, altera, causa aqui umas interferências e nós, para conseguirmos mastigar e encerrar a boca, temos que ter o maior contacto de dentes uns nos outros. Sim. E então aqui, nós ao sentirmos esta interferência, inconscientemente a nossa mandíbula tende a avançar. Então muitas das vezes há pessoas que têm os dentes apinhados aqui à frente e dizem, foi os sisos, quando nasceram os sisos, apinharam. Os sisos nasceram, mas não empurraram, eles causam pressões, mas eles não empurram os dentes para a frente. A mandíbula é que tende a fazer uma rotação para a frente e como nós quando mastigamos temos os dentes de baixo, por trás dos de cima, numa situação normal, não é? Numa normal oclusão. Quando há um avanço, porque há uma rotação, há uma tendência de um avanço da mandíbula e eles, para se manterem por dentro, tendem a apinhar. Eles, para continuarem lá atrás, para não virem para a frente, não é? Tendem a avançar. E então, realmente, muitas das vezes nós, para um tratamento ortodôntico, fazemos a extração dos sisos, sim, porque nos atrapalha, mas não porque vá ganhar propriamente espaço com eles. Muitas das vezes o que acontece é também há uma inclinação, nós muitas vezes quando se vê no raio-x vemos a inclinação das raízes dos dentes assim. Depois se nós quisermos verticalizar para pôr tudo direitinho, precisamos do espaço deles, não propriamente para irem lá para trás, mas muitas das vezes para verticalizar as raízes dos dentes que tendem a nascer sempre, a erupcionar sempre de uma forma mesial. Então não é sempre preciso tirar os sisos? Para colocar aparelho à partida, a não ser que, por exemplo, já falte um dente à frente e nós vamos fazer mecânica ortodôntica com esse siso. Pronto, não é a regra. Isto não, na saúde nunca há, nem sempre, nem nunca, muito menos. E nos sisos passa-se isso. Numa situação normal, quem tenha 32 dentes, muitas das vezes nós temos que tirar os sisos. Pronto. Mas muitas vezes utilizamos os sisos, ou porque já houve uma perda do dente do sétimo, que é o dente que está à frente do siso, ou do sexto, principalmente, que é o que erupciona aos 6 anos, e há muitos adultos que já chegam sem esse dente, e então nós realmente utilizamos o siso.